Pessoal, bom dia. Eu sou o professor Marcos e junto com a professora Luana e o professor Disseu, vamos estar dando continuidade ao conteúdo de matemática com vocês dos oitavos anos. Para a nossa aula de hoje, vamos fazer uma revisão das propriedades da potenciação. Então, vamos trabalhar as propriedades da potenciação, multiplicação de potência com mesma base, divisão de potência com mesma base e potência de potência. Eu vou estar passando dois vídeos para vocês e em seguida eu vou estar comentando os exercícios que foram aplicados na aula passada. Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre propriedades das potências. Aqui nós temos a seguinte propriedade: produto de potências de mesma base, ou seja, o produto das potências com bases iguais. Neste caso, para facilitar o cálculo, nós podemos resolver da seguinte maneira: permanecer a base e somar os expoentes. Então, quando nós temos um produto, que é a multiplicação de potências com as bases iguais, nós vamos permanecer a base e somar os expoentes. No caso, eu tenho 2 ao cubo multiplicados por 2 ao quadrado. Então, eu vou permanecer a base 2 e vou somar os expoentes, 3 mais 2, ou seja, eu vou ter 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. Aqui nós temos 2 quintos elevado à primeira potência negativa, multiplicados por 2 quintos elevado ao cubo. Então, perceba que é um produto de bases iguais. Então, produto de potências com bases iguais. Permanecer a base e somar os expoentes. Então, eu vou permanecer 2 quintos e vou somar os expoentes. Menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3. Eu vou ter 2 quintos... menos 1 mais 3, 2 quintos ao quadrado, porque menos 1 mais 3 vai ser igual a mais 2. 2 quintos ao quadrado, agora você resolve. 2 quintos vezes 2 quintos. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Quociente de potência de mesma base, outra propriedade. Quociente, nós vimos o produto, agora nós temos o quociente de potências de mesma base. Permanecer a base e subtrair os expoentes. Então, eu tenho um quociente, que é uma divisão de potências de bases iguais. Então, nós vamos permanecer a base, que no caso é o 10, e vamos subtrair os expoentes. Vai ficar 4 menos 2. Então, a base permanece e eu vou fazer menos com menos, mais 4 mais 2, 6. Por quê? Porque na divisão, que é o quociente de potências de bases iguais, permanece a base e vai subtrair. Então, vai ficar 4 menos 2. Menos com menos, mais, que aí você faz a regra de sinal, e 4 mais 2, 6. 10 à sexta vai ser igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou então, como nós temos aqui a base 10, você copia o número 1 e coloca os 6 zeros. Então, 10 à sexta, 1 milhão. O outro exemplo, quociente de potências de bases iguais. Menos 1/3 elevado à terceira potência negativa, divididos por menos 1/3 elevado à primeira potência. Aqui eu vou ter o quê? Bases iguais, permanece a base, é quociente, é divisão de bases iguais, permanece a base e subtrai os expoentes. Menos 3, menos 1. Então, eu vou ter menos 1/3 elevado à quarta potência negativa. Quarta potência negativa. Por quê? Menos 3 menos 1, menos 3 menos 1, menos 4.
Aqui eu tenho mais duas propriedades que irão facilitar na hora de uma resolução de potências. Então, a primeira é potência de uma potência. Então, a potência de uma potência. Para facilitar a resolução, como que eu posso fazer? Permanecer a base e multiplicar os expoentes. Então, quem é a base? 3. Permanece a base e multiplica seus expoentes. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter 3 elevado à quarta potência, que vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, facilita a resolução. Por quê? Senão você teria que resolver 3 ao quadrado e depois ao quadrado novamente. No segundo exemplo, eu tenho menos meio ao cubo. Tudo isso elevado à primeira potência negativa. Então, eu vou permanecer a base, menos meio, entre parênteses, porque além de ser uma fração, é uma fração negativa. Permanece a base e multiplica seus expoentes. 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. E aí eu tenho menos meio elevado à terceira potência negativa. Um outro exemplo. Potência de um produto. Então, na potência de um produto, ao invés de nós, por exemplo, nós temos 3 vezes 4 ao quadrado. Ao invés de eu fazer 3 vezes 4 vezes 3 vezes 4, o que eu posso fazer? Transformar em um produto de potências. Então, eu tenho o produto de 3 por 4, tudo isso ao quadrado. Então, eu posso fazer 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Então, transformar em um produto de potências. 3 vezes 4, tudo isso ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 9 vezes 16, 144. No exemplo B, eu tenho meio vezes 5, tudo isso a segunda potência negativa. Então, eu vou transformar em um produto de potências. Então, eu vou ter meio elevado à segunda potência negativa vezes 5 elevado à segunda potência negativa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora a mais uma aula de matemática básica, tá? E o assunto agora que nós veremos é a potenciação. Então, um assunto aí muito importante, não apenas para a disciplina de matemática, mas muito importante também pensando na disciplina de química e de física. E olha só, essa aula aqui, gente, nós veremos aí as principais propriedades, ou melhor, todas as propriedades de potenciação que são importantes em relação aí aos seus estudos. Beleza? Agora, olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos a base A elevada ao expoente negativo. O que acontece? Se nós trocarmos aqui, ó, o sinal do expoente, transformando ele em um valor positivo, o que acontece? Acontece a inversão aqui da base. Lembra o seguinte, ó, isso aqui é a mesma coisa que A sobre 1, invertendo nós teremos 1 sobre A. No final das contas, é simplesmente o seguinte, ó. O A elevado ao expoente menos N, isso aqui é exatamente igual a 1 sobre, olha só, o A elevado ao expoente N vem para o denominador, no caso aqui, trocando o sinal. Tudo bem? Então, pessoal, quando nós temos uma base A elevada a um expoente menos N, se nós trocarmos o sinal do expoente passando para N positivo, o que acontece é a inversão da base. Tudo bem? Vamos fazer agora alguns exemplos que envolvem essa definição que está aí. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nesse exemplo A, nós temos o 4 elevado ao expoente menos 2. O que acontece? O 4 está elevado ao expoente negativo, tá? Se eu quiser transformar o 4 em um expoente positivo, a gente vai mandar ele para o denominador
No caso agora, elevado ao expoente 2 positivo. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre, olha só, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, ou seja, 16. Tudo bem? Na letra B, repare que nós temos o expoente negativo também. Se nós transformarmos, então, esse expoente que está negativo em um expoente positivo, o que nós teremos aqui é a inversão da base. Se a base aqui é 3 meios, ficará 2 terços. Tudo bem? E como nós vimos, né? Essa potência dessa fração, ela é potência aqui do numerador e do denominador. O 2 elevado ao expoente 3 é 8, e o 3 elevado ao expoente 3 é 3 vezes 3, que é 9, vezes o 3, 27. Tudo bem? Agora, pessoal, cuidado aqui na letra C. Nós temos aqui, ó, negativo, e esse negativo não tem nada a ver com esse expoente. Ou seja, a gente continua com o negativo aqui, nós vamos ter o seguinte, 1 meio elevado ao expoente menos 4. O que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos inverter a base. Se a base é 1 meio, fica apenas o 2. Agora elevado ao expoente 4 positivo. Tudo bem? Esse negativo não tem nada a ver com o expoente. Ficamos com o negativo ali. E o 2 elevado ao expoente 4, o resultado é 16. Tudo bem? Então, ficamos aqui com o menos 16. Agora, pessoal, no exemplo D, nós temos o 10 elevado ao expoente menos 5. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, de potência de base 10, mas nós teremos uma aula específica sobre isso, tá? Nesse caso, olha só, o 10 está elevado ao expoente menos 5, então o que eu vou fazer? Eu vou levar o 10 elevado ao expoente 5 positivo para o denominador. E olha só, já vamos adiantar o seguinte, ó. Nós temos o 10 elevado ao expoente 5. Isso aqui acontece o seguinte, ó. Nós vamos ter o 1 e agora nós vamos ter 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, 100 mil. E 1 sobre 100 mil, isso aqui é a mesma coisa que 0, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. 1 dividido por 100 mil é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, agora 5, ou seja, origina um número aqui ó, com 5 casas decimais, porque está sendo dividido pelo número 100 mil, que possui aqui 5 zeros. Tudo bem? Agora, no exemplo E, nós temos 1/10 elevado ao expoente menos 6. Vamos colocar aqui o expoente positivo e acontece a inversão da base. Ou seja, vamos ter o 10 elevado ao expoente 6. Olha só, 10 elevado ao expoente 6, isso aqui é uma potência de 10, e nós teremos aqui 6 zeros. Tudo bem? Ou seja, resultado aqui, ó, 1 milhão. Beleza?